Olá, pessoal. Então, eu estou aqui de novo, né? Por motivos óbvios. Hoje teve na conferência da ONU, o nosso presidente, né? Presidente abriu né, essa conferência da ONU é, e falou várias coisas lá que hoje eu quero trazer aqui. Vamos tentar fazer aqui o mitos e verdades, né? Afinal, na verdade, o que tanta gente fala sobre o que eles estão chamando ele de mito, na verdade, praticamente tudo que se refere a ele acaba virando mitologia. Existe muito mais mito do que verdade nas coisas faladas hoje na conferência da ONU, na abertura da conferência da ONU, que é uma vergonha para o Brasil, né? Então, vamos trazer algumas coisas aqui, focando na questão ambiental, né, que é minha área, então eu vou ficar um pouquinho mais tranquilo para falar, mas, enfim, não foi só na questão ambiental que houve algumas coisas que estão, né, que são questionáveis, né, e não bate com os fatos, né, mas vamos focar na questão ambiental. Então, uma das coisas que ficou sendo falado já inicialmente, né, é sobre essa campanha de desinformação sobre o que tem acontecido sobre o ambiente, sobre as queimadas no Brasil. No vídeo anterior que eu já coloquei, eu mostro onde várias situações, a fala do presidente contrária a políticas ambientais, né, aos órgãos de controle ambiental, como o IBAMA e ICMBio, né, colocando como máquina de multa, né, como essa política ambiental atrapalha o desenvolvimento e tantas outras falas, tá, dele, e por consequência, né, como ministro do Meio Ambiente que tem esse alinhamento a essa ideia, então fica nítido que a prática, né, ia ser contra essa legislação ambiental. Apesar de na declaração dele, né, na ONU, ele colocar como que a gente tem, nós como Brasil, a legislação ambiental mais avançada, que realmente é uma verdade, mas isso é um fruto de construção de décadas, né, para a gente chegar até onde a gente chegou, e é por isso que é tão difícil que eles consigam desmontar toda essa construção, mas mesmo assim ela está sob ataque, né? É preciso que a gente continue, né, lutando contra esse desmonte, né? Mas o que pode ser desmontado agora está sendo, como a questão da própria fiscalização que vem caindo, né? E combate às queimadas também, diminuindo 60% as verbas para isso. Então, como é que você, né, você quer apresentar um resultados diferente do que a gente está tendo hoje, com o discurso que vinha sendo feito desde a campanha contra, né, a questão ambiental, chamando a questão ambiental de coisa para vegano, né? Então, não bate essas informações com essa questão de que a gente está vivendo um clima de desinformação e que o governo está sendo prejudicado nesse clima de desinformação. Isso não é verdade, né? Os fatos estão aí para comprovar, tem todas as matérias registradas, vídeos dele falando sobre a questão ambiental, que era para vegano, que elas atrapalham o desenvolvimento, que tem muita unidade de conservação, isso atrapalha, né, que não vai dar nem, né, 1 centímetro de terra indígena, então não é de uma desinformação. Outra fala que ele coloca lá, que ele usa, é que somos o país que mais preserva florestas, né? Bom, isso não é verdade, né? Em proporção, o Brasil está aí entre o 31º país com maior, né, mais áreas preservadas, florestas preservadas, tá? Um estudo da Universidade de Maryland, em 2019, mostrou que o Brasil é um dos que mais perdeu floresta primária, ou seja, as florestas, aquelas que nunca tiveram nenhum tipo de atividade, nunca sofreu nenhum impacto, essas foram as que mais foram perdendo, cerca de 1 trilhão e 300 mil hectares de florestas foram sendo destruídos. O triplo do que foi destruído no Congo, por exemplo, nas florestas tropicais do Congo. Né? Então, assim, existem muitas situações, muitos países desenvolvidos que preservam as suas florestas muito mais do que o Brasil. Né? É mais uma prova de que existe condições de você se desenvolver economicamente sem precisar destruir suas florestas. Né? Mas mentira parece não que não é uma das melhores estratégias para fazer isso. Né? A gente tem que trabalhar com a realidade. Tá? O Brasil ainda tem grande quantidade de florestas preservadas, mas no ritmo que está, né?
esse resultado vai, logo, logo, né, vai se mostrar que o Brasil vai ficar cada vez pior nessa conservação das suas florestas, tá? Outra fala também é sobre a questão da emissão de carbono, né? Ele cita que o Brasil, mesmo com todo esse processo de agroindústria e tal, é responsável por 3% das emissões de carbono. Bom, em 2016, o Banco Mundial já colocou o Brasil aí como responsável por cerca de 1%, né, 1,3%, né, das emissões de gás carbônico, e tá em 2018, mais ou menos, seguiu por aí, né, com esses mesmos dados. Só que, se continuasse né, por esses estudos, eu já colocaria o Brasil aí entre os 15 maiores emissores de gás carbônico do mundo, né? E o que seria a gente pensar, o Brasil é principalmente responsável pelas questões de emissões, né, pela emissão de gás carbônico, pelas queimadas, né, que ocorrem nas suas florestas, que, não, claro, não é de hoje que isso acontece. Porém, imagine agora nessas queimadas recorde que a gente está tendo, que maiores da história, essas focas de queimada, a quantidade de carbono que está sendo emitido na atmosfera, né? A ponto de chegar a escurecer, né, o céu de uma capital como São Paulo, ou chegar essa fumaça até o sul do Brasil, chovendo, né, água escura, cheia de fuligem. Então, não existem ainda informações, dados ainda do que está acontecendo agora. Mas, com certeza, esse resultado das emissões de carbono vão, né, piorar muito, né, a partir do momento que a gente começar agora a colocar. Porque está acontecendo agora, a gente ainda não tem ainda o resultado disso. Mas estamos longe de estar entre os que menos emitem gás carbônico, né, no mundo. Outra fala foi a questão da Amazônia. Por ser superúmida, ela não pega fogo, né? Por uma floresta tropical, realmente, né, ela por si só, uma das coisas que eu ouvi ele falando em vídeo, tá, sobre a questão da geração espontânea de fogo, uma coisa que é um absurdo ele falar, né, sobre a questão de geração espontânea. Fogo não é causado por geração espontânea, é causado de forma criminosa, né, você taca fogo, tem os focos de incêndio acontecendo, e tem investigação acontecendo sobre isso, mas exatamente mostrando, né, a ação humana por trás dessas queimadas. Tá? Então, não existe combustão espontânea nisso daí. O que acontece mesmo é que boa parte dessas queimadas que ocorrem agora estão relacionadas a desmatamento. Então, desmatamento, primeiro se desmata, depois para terminar de limpar, está com fogo. Isso aí, a própria NASA, né, estudo, olhando pelo satélite, está observando isso. Vários estudos estão mostrando isso. Tá? Mas é claro que depois dos focos de incêndio tomarem proporções gigantescas, é possível que sim, isso acabe extrapolando das áreas, né, e em épocas mais secas, acabe sim esse incêndio se descontrolando. Né, isso aí é fato, isso aí a gente tem como provar que isso está acontecendo. Tá? Então, né, essa ideia de que ela não pega fogo, a gente teve até aqui em Joinville, nesses últimos tempos de seca, fogo na nossa própria Serra do Mar. É uma área que sempre foi extremamente úmida, para quem é de Joinville sabe o quanto é úmida, foi úmida essa região, e a gente teve o Morro Pelado pegando fogo, por conta de fogueira e tal, né? Mas o que mostra que, dependendo das condições, mesmo a floresta que a gente chama de ombrófila, que seria, né, extremamente úmida, é capaz sim de queimar, dependendo das proporções que esse incêndio pode acontecer. Né? A matéria orgânica está lá, se estiver muito seco, realmente é possível desses fogos sair em grandes proporções e queimar grandes áreas, até que ele acabe por, né, falta de recurso. Outra coisa que falou, o que mais chocou, na verdade, o que deixou todo mundo indignado, é novamente culpar, né, os índios e os ribeirinhos, caboclos, de colocar fogo na floresta. É um absurdo gigantesco. Primeiro porque a gente tem indícios que a Polícia Federal tá investigando, que são mais ou menos 5 fazendeiros. Isso tem como avaliar por estudo de imagem de satélite, observar aonde iniciou o fogo. Isso indica para 5 fazendeiros, grandes fazendeiros dessa região. Culpar alguém sem apresentar prova. Culpar os índios, que novamente são os alvos, né, desses inimigos imaginários que foram eleitos por esse governo. Tá? Então, eles colocam fogo na mata, mas a Polícia Federal está investigando o contrário. Né? Ano passado, a gente teve o Dia do Fogo, né, que também houve investigação, grupos de WhatsApp entre fazendeiros que estavam organizando
esse evento de colocar fogo, e eles publicaram no jornal, se eu não me engano, no jornal local lá, sobre esse evento, colocando como nós estamos do seu lado, presidente. Foi isso que eles colocaram nesse jornal, para mostrar que eles estão do lado do presidente. Ou seja, tudo que ele falava na campanha sobre a questão do prejuízo que traz a conservação, né, as unidades de conservação, eles estavam mostrando lá para o presidente que eles estavam do lado dele, apoiando, e para isso eles estavam tacando fogo na floresta. Esse foi o dia do fogo. Foi investigado também, apesar de que ninguém foi culpado, ninguém foi preso por isso, né? Então, outra coisa que foi falada é sobre a questão dos focos criminosos que estão sendo combatidos com determinação, né, e mantendo a política de tolerância zero com os crimes ambientais. Bom, a realidade é que o IBAMA vem caindo as autuações, chegou a já uma queda de 34%, que é também falei no outro vídeo, menor quantidade de autuações em 24 anos de atuação, né, do IBAMA, e ainda por cima, alguns agentes, ex-agentes, ex-coordenador-geral de fiscalização, como o René Luiz de Oliveira, ou o Hugo Loss, que foi ex-coordenador de operação e fiscalização, eles afirmam que estão sofrendo pressão, né, exercida pelo presidente e pelo ministro Ricardo Salles, contra o combate a crimes ambientais. Isso ficou claro quando houve a questão lá da queima de materiais lá, de máquinas dos garimpeiros ilegais, a retaliação que houve. Isso acabou sendo mostrado quando houve a exibição das conversas entre o Moro lá, o ex-juiz Moro, e o presidente, o quanto isso incomodou o governo em fazer o que o IBAMA sempre fez, quando combate os crimes ambientais, no caso, o garimpo ilegal. Né? Isso ficou claro que eles não gostaram nada do que aconteceu, enquanto o ministro Salles até conversou pessoalmente com esses garimpeiros ilegais e tal. Então, essa ideia de que existe um combate, uma tolerância zero aos crimes ambientais, não parece, né, não tem nenhuma base com a realidade, né? Então, mais ou menos isso, né? Há uma outra coisa sobre as queimadas ainda, é a alegação de que a gente está vivendo um período de extrema seca, né? Isso, na verdade, seria esse o grande motivador do desastre ambiental que está acontecendo lá. E, na verdade, realmente, a gente tem um período de seca extrema, né, histórica, aí, mas ele em si sozinho não seria suficiente para causar todo esse dano. Então, a gente está abrindo mão do fundo criminoso que ocorre para que essas queimadas, né, evoluam e saiam de controle. Afinal de contas, estava havendo a moratória do fogo, estava proibido colocar fogo. Então, houve um crime ambiental. Se você coloca a culpa só na questão do clima, então você tira a responsabilidade aí da fiscalização e todo o processo e de combater os crimes ambientais, o que foi falado que era feito, né? Então, né, uma das coisas que a gente alega é a questão de que existe um problema climático, sim, né? E esse problema não é novo, a gente vem, né, toda essa problemática ambiental já é bem antiga, e, inclusive, ela tem também uma contrariedade aí, o governo não acredita nessas questões ambientais, né? O ministro Ernesto Araújo, que foi eleito como chanceler lá, ele acha que isso é uma conspiração marxista, isso aí saiu nos jornais, né? Que é o aquecimento global. A gente lembra de algum tempo atrás aí, um dos filhos do Bolsonaro colocando que, porque estava calor, porque estava frio no pleno verão, então o aquecimento global não existia. Enfim, toda essa redução, né, da discussão política e também científica é que faz com que essas pessoas ganhem força, né? Porque, afinal de contas, você não precisa pensar muito, só seguir uma ideia de senso comum, né, furada, mas porque as pessoas estão falando, então tá na internet e é verdade, aquela velha história, né? E sim, a gente tem essa situação no Brasil, aqui, né? As mudanças climáticas, elas são reais, isso é respaldado pela ciência, e o que a gente está vendo no Pantanal, na Amazônia, no sul do Brasil, né, estiagem muito extrema, é só um exemplo disso, é só um exemplo disso. É isso. Valeu.